Seja bem-vindo aqui ao canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev eu estou trazendo conteúdos aqui do desenvolvimento Android nativo, utilizando aí as duas linguagens que a gente tem hoje, que é o Java e o Kotlin, tá bom? Então se você ainda não é inscrito no canal e gosta de acompanhar conteúdos como esse, eu te recomendo você se inscrever aqui no nosso canal. Aqui a gente já tem vários vídeos relacionados ao desenvolvimento, tanto em Java quanto em Kotlin. E se você quiser se aprofundar ainda mais no desenvolvimento de Android nativo, eu te indico aqui você acessar o nosso canal, clicar aqui nesse botão Curso Android e você vai ser direcionado aqui para o nosso treinamento online aqui na plataforma da Udemy. E aqui na página do curso você vai ver mais informações sobre os aplicativos que a gente vai estar desenvolvendo, como por exemplo, a gente vai fazer ali um clone do OLX, do iFood, Netflix, do banco digital Neon. A gente vai criar um e-commerce com pagamento pelo próprio app, utilizando o cartão de crédito, tá bom? Então você pode estar dando uma olhada aqui, tem uns vídeos aqui também de apresentação. Se você tiver a fim de se aprofundar no desenvolvimento Android, eu te recomendo pelo menos você conhecer o nosso treinamento. Então vamos lá. O que a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo? Nesse vídeo a gente vai estar vendo a forma antiga que a gente recuperava, no caso, uma imagem da galeria para exibir aqui no nosso aplicativo. E a gente vai ver a nova forma que a gente tem, que foi disponibilizada aí pelo Google, já tem algum tempinho, para poder a gente recuperar essas imagens da galeria. Então eu montei aqui um pequeno projeto com a forma antiga que a gente fazia. Então se você, no caso, já sabia como recuperar da forma antiga, você vai ver, você vai aprender como está fazendo da forma nova, que você pode até estar migrando, porque no caso essa forma aqui ela foi descontinuada, a gente já vai ver isso. E se você, no caso, ainda não sabe como recuperar nem da forma antiga nem da forma nova, você já vai aprender também aqui da forma nova. E caso você trabalhe em algum projeto que tenha essa implementação da forma antiga, você já vai saber lidar com ela, tá bom? E aqui basicamente o que eu tenho? Eu vou apresentar primeiro o aplicativo, aqui a ideia, e a gente vai ver aqui alguns códigos aqui da forma antiga que a gente fazia para recuperar as imagens da galeria. Então aqui basicamente eu tenho um image view, posso até vir aqui no layout para a gente visualizar melhor. Eu tenho um componente image view e aqui eu tenho um botão. A ideia é a gente clicar nesse botão, abrir a galeria do dispositivo e a gente vai recuperar, clicar em uma imagem e trazer essa imagem aqui para o nosso app. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou desinstalar aqui esse app para poder a gente começar com esse aplicativo aqui do zero, para a gente ver a questão das permissões também. Então já está sendo executado aqui. Vamos só aguardar ele executar. Então já acabou. Eu vou clicar aqui então em imagem galeria. Ele vai perguntar se eu desejo aceitar as permissões. Nesse caso, para as permissões, eu estou utilizando aqui a biblioteca do TED Permission, que ele me dá um maior controle mais facilmente aí dessas permissões. Mas no seu app aí, a gente já vai ver da forma nova, como a gente não precisa mais dessa biblioteca TED Permission. E se você já fez da forma antiga, você já tem aí o seu código como tratar essas permissões, tá bom? Então estou utilizando essa biblioteca. Vou clicar aqui então para aceitar. Então ele vai abrir a galeria do meu dispositivo. E aqui eu vou conseguir selecionar a imagem da galeria. Por exemplo, vou selecionar aqui essa imagem. E essa imagem já veio aqui para o nosso app. Se eu selecionar uma nova imagem, essa imagem é substituída pela imagem nova. Então agora que a gente viu um pouco do app, vamos ver aqui então a questão aqui no código na forma antiga que a gente fazia. A primeira coisa para a gente acessar vários serviços do dispositivo, como por exemplo a galeria, é a gente solicitar, fazer a configuração aqui da permissão aqui no nosso Android Manifest. Então aqui em Project eu tenho uma pasta Manifest. Dentro eu tenho um arquivo manifest, então aqui eu solicito permissões para acessar a galeria, câmera, localização do dispositivo e várias outras. No nosso caso, a gente está solicitando aqui Read External Storage, ou seja, a gente tem acesso ao armazenamento interno do dispositivo. Então isso daí continua a mesma coisa, tanto da forma antiga quanto da forma nova. Então posso fechar isso daí. Aqui no meu Gradle eu estou utilizando o ViewByte para poder a gente lidar com os componentes aqui programaticamente. Então se você ainda não entende sobre o ViewByte, a gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente explica aqui a segurança que ele nos trouxe e qual problema ele veio aí para resolver. Então eu posso fechar isso daqui. Então aqui eu tenho a configuração do meu ViewByte, dá uma olhada lá se você não entende o ViewByte, mas basicamente aqui o que você precisa fazer é o seguinte, aqui eu tenho um evento de clique com o meu botão. Então eu tenho esse botão aqui
E aqui eu faço o evento de clique nele, ou seja, quando o usuário clicar, eu vou chamar aqui essa função que vai ser executada quando o usuário clicar. E a primeira coisa antes da gente abrir a galeria do dispositivo seria a gente verificar a permissão. A gente só pode abrir a galeria se o usuário tiver aceito aquela permissão. Então aqui basicamente eu tenho a biblioteca do TED_Permission, onde ele chama esse método aqui caso o usuário tenha aceitado as permissões, e ele exibe aqui basicamente um toast quando o usuário nega essas permissões. Seria basicamente isso. Lembrando que, se você já fazia da forma antiga, você com certeza já lidou com essas permissões, e se você ainda, no caso, não sabe nem da forma antiga nem da forma nova, a gente vai ver tudo isso daqui com mais detalhes, que a gente não vai precisar dessa biblioteca para solicitar as permissões e tudo mais, tá bom? Não se preocupe. Então aqui, basicamente, se o usuário aceitar as permissões, igual eu fiz ali, ele vai chamar aqui esse método escolher imagem galeria, onde aqui a gente vai criar uma intent, que seria uma intenção. Eu tenho um intent, por exemplo, abrir galeria, abrir a câmera, abrir o mapa do dispositivo, abrir o navegador. Então seria ali várias intents que a gente tem. A gente tem uma intenção de fazer alguma coisa. E se a gente dar uma olhada aqui embaixo, você vai ver já que esse método aqui, start_active_for_result, ele já está com esse tracejado aqui, indicando já que ele foi depreciado, ou seja, não é dessa forma que a gente já faz. Ele continua funcionando, mas ele já dá aqui que não é dessa forma mais recomendável. E aqui eu passo a minha intent, eu passo a minha request galeria, que eu tenho aqui, no caso seria o código, quando a gente voltar da galeria, a gente saber qual foi a ação que a gente tomou ali pelo código. E aqui no onActiveResult, lembrando que no caso a gente tem várias formas de tratar aqui no onActiveResult o retorno de várias intents que a gente tem. Aqui basicamente eu verifico se o result é ok e se quem requisitou essa ação foi o request galeria. Então se foi, eu recupero aqui o meu bitmap. Então se for menor do que a versão 28 do Android, eu faço aqui esse tratamento. Caso contrário, eu faço aqui esse outro tratamento. Esse data aqui, ponto data, no caso seria o local, né, o caminho da imagem na galeria do dispositivo. Inclusive eu não falei, no caso eu estou utilizando aí esse projeto, ele está em Kotlin, mas também você em Java aí vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Não vai mudar muito, mas se você também quer ver esse conteúdo em Java, deixa aqui nos comentários que eu vou estar dando uma olhada, dependendo da quantidade de pessoas que também estiver interessado, eu gravo um vídeo aí para vocês. E aqui basicamente eu pego a minha image view, que está aqui, e eu seto aqui o set image bitmap, passando o bitmap que a gente acabou de recuperar, a gente acabou de configurar com a imagem que veio da galeria. Então essa seria aí basicamente a forma que a gente fazia antigamente, como recuperar uma imagem da galeria. Agora a gente vai fazer aqui uma reformulada no nosso código, já fazendo aqui da forma mais nova que a gente tem para estar recuperando essas imagens aqui da galeria do dispositivo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu não preciso aqui dessa request galeria. No seu caso, se você não tiver nenhum projeto aí, você vai digitar de acordo com o que eu for fazendo aqui, tá bom? Então aqui basicamente aqui em cima, eu vou estar criando aqui um Companion Object, seria no caso ali o static do Java, mais ou menos isso. Então private, posso colocar aqui val, e eu vou colocar aqui permissão underline galeria. Isso daqui vai receber o meu manifest, deixa eu só pegar ele aqui, manifest.permission, e eu tenho acesso aqui no caso seria aquela opção que a gente declarou lá, que seria read external storage. Então seria para a gente guardar essa permissão aqui, e a gente vai verificar se o usuário aceitou ela ou não aceitou. Então perceba que aqui no método escolher imagem galeria a gente já está tendo um erro, aqui no onActiveResult também, e a gente vai ajustando isso daqui. Aqui em cima de verifica permissão galeria, ou melhor, pode até ser aqui embaixo, eu vou estar criando um método aqui. Eu vou dar o nome aqui de verifica permissão. Nesse caso a gente vai utilizar esse aqui de forma genérica, então a gente vai passar uma permissão, posso até já colocar aqui, e a gente vai verificar se essa permissão foi aceita. Pode ser da galeria, que é o que a gente vai ver, pode ser da câmera, localização ou qualquer outra coisa do tipo. E esse aqui a gente vai verificar especificamente se a permissão da galeria ela foi aceita. Aqui então, eu vou estar pegando aqui o meu context complet.checkSelfPermission, e aqui a gente tem que passar algumas informações. Primeiramente seria o contexto, então posso passar o meu diz,
Então eu estou verificando se essa permissão ela está aceita ou não. Aqui no caso eu vou estar passando a minha permissão. Se essa aqui for igual ao package manager, ponto, deixa eu dar uma olhada aqui, permission granted, ou seja, se essa permissão aqui foi aceita. Nesse caso aqui, esse método, como ele vai ser aqui um boolean, eu já posso retornar aqui direto, então, esse resultado que a gente vai ter aqui. Então, se essa permissão já foi aceita, a gente vai retornar um true, caso contrário aqui ele vai retornar false, e a gente vai tratar isso aqui nesse método verifica permissão galeria. Então aqui basicamente eu vou apagar tudo isso daqui, eu não vou precisar mais fazer aquela implementação que eu tinha da biblioteca, inclusive eu posso até vir aqui e remover ela do meu build.gradle. Então se você novamente está fazendo aí da forma nova junto comigo, você nesse caso você não teria essa biblioteca e não precisaria estar removendo aqui também. Então eu posso fechar aqui. Então aqui dentro agora a gente vai fazer alguns tratamentos, verificar se a permissão foi aceita ou não. Então aqui eu vou estar criando aqui uma variável e eu vou estar dando o nome aqui, seria permissão galeria aceita. Vou deixar com esse nome, tudo em português. Eu acredito que fica mais fácil para quem está começando a entender melhor. Então aqui no caso eu vou armazenar o resultado dessa verificação, que é o verifica permissão, e eu vou passar aqui a permissão galeria. Então aqui no caso a gente vai ter o armazenamento um true ou false, no caso para saber se essa permissão ela já está aceita ou não. Se ela tiver aceita, a gente continua com a operação de abrir a galeria do dispositivo. Se ela não tiver aceita, a gente informa para o usuário que ele precisa aceitar essa permissão para poder utilizar a galeria do dispositivo. Então aqui embaixo agora eu vou estar utilizando aqui um en, e aqui o que a gente vai estar fazendo? Primeiramente eu vou pegar aqui no caso essa permissão galeria, então caso ela seja verdadeira, a gente vai fazer aqui uma ação dentro dela e eu já vou colocar aqui também um else, ou seja, caso essa permissão não tenha sido aceita, a gente vai informar para o usuário que ele precisa aceitar essa permissão. Aqui em cima aqui agora eu vou estar colocando aqui uma outra opção, que seria esse método aqui com esse nome gigante, show, request, permission, roteiro. A gente vai ter que passar aqui uma permissão que a gente já tem, então vou chamar ele aqui, e a permissão seria a permissão galeria. Então se ele cair aqui a gente pode, no caso, exibir uma dialog informando que o usuário não aceitou a permissão. Se ele cair aqui, a permissão está aceita, a gente abre a galeria diretamente. Se ele cair aqui, no caso, porque a permissão ainda não estava aceita e o usuário ali aceitou no momento que a gente requisitou. Então aqui a gente pode estar criando aqui um método aqui abaixo. Posso colocar aqui private, posso colocar aqui show dialog permissão. Aqui no caso, se ele chamar esse método, vai ser que a permissão ela foi, no caso, negada, e a gente exibe ali uma dialog com a mensagem, com o título e um botão de sim. Se ele clicar, ele vai ser direcionado lá para as configurações do aplicativo, onde ele vai poder aceitar a permissão da galeria. Então vou vir aqui na parte de cima, já que a gente vai estar trabalhando aqui com a dialog, eu vou vir aqui na parte de cima e já vou declarar, então private let init var, eu vou dar o nome aqui de dialog mesmo, e ela vai ser do alert dialog do Android X. Então coloca esse daqui, e aqui nesse caso agora no método show dialog permission, a gente vai colocar aqui o código para exibir aqui essa dialog. Então no meu caso eu vou colar aqui o código já para exibir essa dialog, para a gente adiantar o vídeo para não ficar um vídeo muito longo. No caso, se você ainda não sabe como lidar com dialogs, tem um vídeo aqui no canal. Basicamente a gente ensina ali como está criando dialogs personalizada. Posso até abrir aqui para vocês, seria esse daqui, Custom Alert Dialog. A gente ensina a criar um Alert Dialog com layout personalizado e tudo mais. Então dá uma olhada lá se você não entender sobre dialog, tá bom? Mas é bastante simples, eu vou colar aqui e vou explicar para vocês. Então acabei de colar aqui o código que eu acabei de falar. Então aqui a gente passa um título, né? Atenção, precisamos do acesso à galeria do dispositivo, deseja permitir agora? Então aqui você vai passar a mensagem que você quiser e ele vai ter duas opções. Ele vai ter a opção de não, então simplesmente vai fechar essa dialog, e ele vai ter aqui o botão de sim. Se ele clicar em sim, a gente cria um intent, perceba que a gente de novo está trabalhando com intents, e qual é a minha intenção? É abrir, no caso, as configurações do dispositivo, e eu passo aqui o package name, que seria para ele abrir diretamente o aplicativo que eu quero. Então basicamente eu posso até demonstrar aqui, quando o usuário clicar em sim, é a mesma coisa dele vir aqui nessa tela, ele vai selecionar aqui apps e notificações,
vai selecionar o aplicativo e ele vai cair diretamente aqui nessa tela. Não precisa percorrer todo esse caminho, ele vai clicar em permissões e vai aceitar ali a permissão da galeria, tá bom? Então seria basicamente isso. Posso voltar aqui. Esse método que a gente tinha antes, showDialogPermission, permissão da biblioteca do TED-Permission, a gente também não precisa, porque a gente não está utilizando mais nenhuma biblioteca, agora a gente está tratando as permissões utilizando o próprio código aqui, o framework do Android. Então, da forma antiga, a gente tinha esse request galeria, agora a gente vai ter aqui uma outra opção. Eu posso até criar aqui embaixo desse companion object, posso colocar aqui um private, val, e eu posso dar o nome aqui de request galeria. Isso daqui, na verdade, ele vai receber, deixa eu só quebrar a linha aqui embaixo, um for activity result, e a gente vai passar aqui um activity, deixa eu dar uma olhada aqui, result contracts, request permission. Então a gente está verificando se o contrato ali de permissão ele foi aceito. Vou fazer a importação aqui desse activity result contracts. Aqui só faltou colocar aqui abre e fecha parênteses, e eu vou abrir e fechar a chave aqui, e isso daqui perceba que ele retorna um boolean. Então posso colocar aqui simplesmente permissão aceita, ou vou deixar como permissão mesmo. Vou colocar aqui uma seta e o sinal aqui de maior para a gente trabalhar aqui com lambda, e aqui então a gente vai verificar se essa permissão ela foi de fato aceita ou não, porque aqui no caso a gente verifica, quando a gente invoca, a gente basicamente verifica se foi aceito ou não. Se foi aceito, a gente vai cair diretamente nessa ação. Se não for aceito, ele vai exibir a dialog. Depois que o usuário aceitar, ele vai cair aqui também. Então aqui basicamente eu posso chamar a minha permissão. Então aqui a gente vai chamar o método que vai de fato abrir a galeria do dispositivo. E caso ele caia aqui dentro, é porque o usuário não estava com a permissão aceita, e no momento que a gente solicitou para ele aceitar essa permissão, ele negou novamente, e a gente vai exibir aqui esse showDialogPermission. Então aqui agora eu vou pegar o meu request galeria. Aqui então nesse else aqui eu posso até apagar aqui essas chaves, não vai precisar. Request galeria.launch, e eu vou passar no caso a minha permissão galeria. Então por aqui seria basicamente isso. Agora a gente vai criar como se fosse o activity result. Posso até apagar isso daqui. Agora a gente vai criar o nosso, como se fosse o activity result, só que da forma nova. Então vou deixar isso daqui, caso a gente precise copiar aqui algumas informações dessa que a gente tem. Eu posso vir aqui na parte de cima também, colocar aqui um private val, posso colocar aqui result galeria, e ele também vai receber mais ou menos o que a gente tem aqui na parte de cima. Posso até copiar isso daqui, posso colar aqui, só que a gente vai pegar agora aqui o activity result. E aqui no caso, a gente vai ter, no caso, o result, que é onde a gente vai recuperar o caminho da galeria, o caminho da imagem na galeria do dispositivo do usuário, e a gente vai conseguir converter esse caminho em bitmap para setar essa imagem aqui no nosso image view. Então aqui eu posso dar o nome aqui de result, ou simplesmente resultado, tanto faz. E aqui dentro do nosso request galeria, depois que a gente verificou se a permissão ela foi aceita, a gente vai pegar o nosso request. Na verdade eu coloquei o nosso result galeria, eu achei que eu tinha colocado o mesmo nome, result galeria ponto, e eu vou passar aqui um launch, e a gente vai passar a intent para a gente abrir a galeria do dispositivo. Eu tinha até esse método aqui da versão que a gente implementava antigamente, eu acabei apagando, mas não tem problema, aqui a gente vai fazer de novo. Então eu vou colocar aqui uma intent, e eu vou colocar aqui intent.actionPicker, mediastory.image.media external content URI, tá bom? Seria basicamente isso daqui para poder a gente, a intenção que a gente tem para poder abrir a galeria do dispositivo. Novamente a gente tem vários tipos de intents, a gente pode estar vendo outros tipos aí em futuros vídeos. Então aqui agora a gente vai trabalhar só no result galeria, ou seja, na imagem que o usuário selecionou, a gente tem o local dela, o caminho absoluto na galeria do dispositivo, e a gente vai converter esse caminho em um bitmap para poder a gente exibir aqui de fato na nossa image view. Então posso até vir aqui na parte de baixo, aqui nesse caso também a gente vai ter que fazer a mesma coisa, já ia passar batido já. Então basicamente eu vou copiar isso daqui, posso colar aqui. Então com o nosso verifica permissão galeria a gente não tem que mexer mais com nada, posso até minimizar ele.
Vou vir aqui no meu Activity Result, né, que a gente até está tendo erro, por conta da implementação que a gente já modificou ela. Que eu basicamente, o que eu vou fazer? Eu posso até recortar isso daqui, só a configuração do bitmap mesmo, e o restante aqui eu posso apagar, e eu vou colar aqui em cima, e a gente vê como vai ficar essa implementação aqui agora, já da forma nova. Se a gente acessar aqui esse get bitmap, só basta segurar o Ctrl, deixa eu só ver se eu coloco o mouse em cima e ele aparece, segura o Ctrl e bota o mouse aqui em cima, e ele fala que a última informação que ele espera aqui seria uma URI. Então a gente tem o Content Resolve e a gente tem também a URI. Então a informação que a gente tem que acertar aqui seria basicamente a URI, que seria o caminho da imagem. E eu tenho aqui então o meu objeto Result. Se eu apertar aqui um ponto, ele tem um data. Se eu apertar ponto novamente, perceba que ele tem um data novamente, só que agora ele retorna aqui uma URI. Então se eu colocar isso daqui, como ele pode ser nulo, eu vou só colocar aqui um sinal de interrogação. E aqui basicamente eu vou copiar e vou fazer a mesma coisa aqui. Então substituindo, então a gente já não tem mais nenhum erro. Deixa eu vir aqui nos meus imports, eu vou remover os imports antigos que eu tinha. Não está sendo mais utilizado, está causando aí erro no meu projeto. Então seria basicamente isso. Você pode até achar mais complicado na forma nova do que da forma antiga, mas é o que o Google recomenda aí para a gente, e é bom a gente sempre estar atualizando nossos códigos para as formas mais novas, para não ficar aquele código feio, né, com aquele tracejado, dizendo que aquele código já está depreciado e tudo mais. Então, para a gente ver as questões das permissões, eu vou desinstalar aqui o meu aplicativo e a gente vai instalar ele aqui do zero. Então, vou desinstalar, vou clicar aqui então para instalar novamente. Então, aqui então, qual que é a primeira ação que ele vai chamar quando a gente clicar aqui nesse botão Imagem Galeria? A gente tem um evento de clique e ele vai chamar aqui o método verifica permissão galeria, onde a gente vai passar aqui a permissão. Então eu vou clicar. Então ele já dá a mensagem aqui para mim aceitar, a dar o padrão aqui de permissões da versão do Android que eu estou utilizando. Se você tiver uma versão diferente da minha, pode ser que essa DARG mude aqui, tá bom? Como o layout, como o idioma do dispositivo está aqui em inglês, ele exibe tudo aqui em inglês. Então, se eu clicar aqui em Done, ou seja, eu vou negar essa permissão, ele vai exibir. Então, eu neguei a permissão e ele caiu aqui nesse método aqui dentro do verifica permissão galeria e exibiu a nossa dialog permissão galeria, que seria essa dialog aqui com o texto, a mensagem e os botões. Se eu clicar aqui em não, então basicamente ele vai fechar. Se eu clicar novamente, ele já sabe que essa permissão foi negada pelo usuário e ele nem pergunta se o usuário quer aceitar. Ele já fala que está bloqueado e ele precisa clicar aqui em sim. Então ele vai abrir a página aqui do aplicativo, vai clicar aqui em permissões. Então aqui ele tem no caso permissões negadas, então eu posso clicar e eu vou marcar aqui para ele aceitar essa permissão. Então já nenhuma permissão negada, então posso até voltar aqui, vou voltar novamente. Se eu clicar aqui agora, ele já abre direto a galeria do dispositivo porque a permissão já está aceita. Se eu selecionar alguma imagem aqui agora, então a gente já trouxe a imagem aqui e exibiu ela aqui. Se eu clicar novamente, ele já alterou essa imagem. Nas próximas vezes que o usuário executar esse aplicativo, a permissão já está aceita e ele não precisa mais mexer com nada, tá bom? Acabei deixando passar uma pequena validação aqui, então depois testando esse pequeno exemplo aqui que a gente montou de carregar a imagem da galeria, eu acabei descobrindo aqui um problema que a gente tem, que seria aqui no MacActivity.kt, aqui a gente tem o nosso result galeria. Então aqui a gente configura um bitmap a partir do caminho da imagem na galeria do dispositivo. Então, se a gente vir aqui acessar o nosso app, se eu selecionar uma imagem, aqui está tudo certo. Porém, se eu executar de novo, eu clicar no botão para abrir a galeria e voltar para o app sem carregar nenhuma imagem, a gente vai gerar um erro aqui no nosso aplicativo. Então, se eu clicar aqui, abrir a pasta download, se eu fechar e voltar, a gente teve aí um erro aqui no nosso aplicativo, tá bom? Então, só esqueci desse tratamento. Como que a gente vai fazer aqui então? Aqui embaixo desse result, eu vou recortar todo esse código aqui e eu vou fazer um if verificando aqui o seguinte: result.data novamente. Aqui eu vou estar colocando uma interrogação
porque essa data pode ser nulo. Se isso daqui for diferente de nulo, basicamente eu vou colar o código que eu acabei de recortar. Então a gente só vai configurar o bitmap e exibir esse bitmap no nosso image view se a data que está vindo aqui do result for diferente de nulo, ou seja, realmente o usuário selecionou alguma imagem. Então se eu clicar aqui para carregar uma imagem, já carregou normalmente. Posso até já abrir o app aqui diretamente. E agora eu vou abrir a pasta download aqui e eu não vou selecionar nenhuma imagem. Então se eu voltar, você vê que já não ocorreu o erro, tá bom? Então deixei passar essa pequena validação aqui. Faz aí no seu também para você não gerar erros inesperados aí no seu app. Então continua o vídeo aí. Então a gente viu aí então a forma antiga que a gente tinha de recuperar uma imagem da galeria do dispositivo e exibir aqui no nosso aplicativo. E a gente viu também a nova forma que o Google disponibilizou para a gente fazer essa mesma operação e ter basicamente ali o mesmo resultado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha conseguido te ajudar em algo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.